Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas, como é que vocês estão? Está começando mais um programa aqui no Transpira, Respira, Inspira. Esse programa aqui tá aqui para motivar outras pessoas, contar histórias de atletas. Eu tenho certeza que essa é mais uma que você vai curtir, vai acompanhar e vai fazer diferença na sua vida. E eu não estou sozinho para bater esse papo, eu tô com ele, senhor Everaldo, o homem das 100 e poucas maratonas, já nem sei que número que tá. Seja bem-vindo, meu jovem. Fala, Tiagão, boa tarde, é um prazer aqui iniciar esse episódio aqui do Transpira, Respira e Inspira, ao lado do meu grande amigo aí, Adriano Cobaia, de Vinhedo. Maravilha, e você, Adriano? Adriano que é o nosso convidado, ele disse que tá sendo cobaia desse projeto, mas é nada, tá sendo nosso convidado aqui privilegiado. Adriano, seja bem-vindo ao Transpira, Respira, Inspira. Olá, tudo bom, Thiago? Prazerzão estar com vocês, Everaldo, o cara da Maratona 100, meu irmãozão. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Adriano Cobaia, né? Tô literalmente sendo cobaia e é um prazer, vamos bater esse papo aí. Esse cara é modesto, não é não, o Everaldo? Fala aí. Cara, esse cara é um show de simpatia, cara. Pensa num cara numa simplicidade, viu? E com isso ele vai conquistando mentes e corações aí por toda a cidade de Vinhedo aí, e é por onde ele vai, né? Aproveitando esse gancho então, Everaldo, já faz uma breve apresentação do Adriano Cobaia. Quem é o Adriano Cobaia pra você? Cara, Adriano Cobaia é um grande amigo, né? Que eu conheci aí no mundo da corrida. Eu conheci ele presencialmente lá na ultramaratona de Indaiatuba. A gente tava fazendo 100 km, né? E ele tava lá na sua maratona, né? Porque ele tava usando as ultramaratonas pro projeto dele, que é de fazer 42 maratonas no ano 2024, né? Dentro do ano 2024. E aí eu conheci ele, né? Muito rápido ali, tava cansado, né? Tava no fim da maratona, então a gente não conseguiu trocar muita conversa ali naquele dia. Mas dali em diante a gente veio conversando bastante, né? Pelo Instagram, e eu vim acompanhando o projeto dele. E ao contrário também, eu tinha o projeto aqui de fazer a 100 maratona, né? Então a gente foi combinando ao longo do tempo, foi se conhecendo, e eu tive o prazer de até na cidade dele, de Vinhedo, fazer uma maratona com ele. É um cara de uma simpatia incrível, cara. Pensa num cara de um sorriso, de uma alegria, energia pura. É uma fera aí do mundo da corrida, Tiagão. É isso aí, pra quem está só na versão do podcast, pra quem tá só escutando, não tá vendo, mas o cara tá com um sorrisão, então eu já te convido pra você depois conferir essa edição também em vídeo lá no YouTube do Transpira, Respira, Inspira. Adriano, então já que o Everaldo já fez essa breve apresentação, eu quero que você se apresente um pouco, quem é o Adriano Cobaia, de onde ele vem, onde ele nasceu, onde ele mora, nós já sabemos que é de Vinhedo, né? Conta um pouquinho dessa sua história pra gente, cara. Legal, foi na 6ª maratona que eu conheci o Everaldo. Eu tô com esse desafio, né, de 42 maratonas em 2024, mas eu comecei a correr, eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo e vim para Vinhedo na pandemia. Comecei a correr em São Paulo em 2014, muito tempo atrás. Acho que muita gente não sabe, mas eu era skatista, então amava andar de skate. Eu falo para todo mundo, né, eu quase virei profissional, né? E nesse desafio, um dos objetivos foi esse também, sabe? Eu sempre fiz alguma coisa e parava, né? Então, eu me propus a entrar no esporte. Meu sonho era fazer triatlo, então eu já andava de bike, fazia natação, assim, longe de ser um profissional, e faltava correr. Então, eu falei, vou começar a correr, ver qual é que é desse esporte, né? E eu comecei a correr no bairro da minha mãe lá e tudo mais. Morri para fazer 3 quilômetros. Normal. O meu sonho era completar 5 quilômetros sem parar. Eu lembro que eu corria tipo um dia sim, um dia não. E bem raiz mesmo, né? Sem água, sem nada, sem informação. Em 2014 não era toda essa febre de corrida que tem hoje, né? Só que, assim, me despertou uma paixão. Foi quase equiparável ao skate na época. E eu não parei mais. Aí eu fiz a minha primeira prova, foi em 2015, de 10 quilômetros, a Night Run, lá no Sambódromo. Foi paixão à primeira vista também. Depois disso, nunca mais parei de fazer prova. Foi isso, você lembra? 2015. Ah, não, então não tava não, porque eu trabalhei numa Night Run lá no Sambódromo em 2018, 2019, eu acho, fotografando lá. Então, eu não tive essa oportunidade. De repente, eu poderia ter feito um clique seu correndo, né?
Então, pra você ter uma ideia, né? A Night Run é muito antiga, né? Sim. Tem lá de trás, né? E eu lembro que na época, o meu sonho era fazer a São Silvestre. Olha aí. Então, todo corredor que começa quer fazer a São Silvestre, né? É velho. Então, eu fiz essa de 10K da Night Run. Aí depois, consequentemente, eu quis fazer a meia maratona. Eu fiz a minha primeira meia maratona em Buenos Aires, também da Ativo, né? Então, naquela época, tinha aquela... como que era o nome? Era tipo uma sequência, que era Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e tinha Buenos Aires. Uma organização meio brasileira fazendo uma prova lá. E aí eu falei, vou pra lá, né? E aí quebrei lá. Fiquei triste porque eu tinha aquele sentimento de, tô representando o meu país aqui. E quebrei no quilômetro 15, sabe? Eu tenho certeza que você não foi o único. Não, é bem iniciante, né? A gente tem aquele pensamento de vou dar o meu máximo, né? E comecei muito forte. E até hoje eu comecei... Tanto que o Everaldo me salvou, né, Everaldo? Em Brotas, foi qual maratona? Não lembro. Foi na Maratona 28. Na Maratona 28, recente agora, fui que nem um louco no começo lá, era de montanha, né? E aí eu não vi o Everaldo, mas eu sabia que ele ia estar lá. Aí a gente se trombou quando eu tava indo, ele tava voltando, né, Everaldo? Aí ele falou, para aqui, não sei o que, vamos conversar, né? Aí eu falei, não, eu tô indo no meu tempo, não sei o que. Deu no 21 quilômetros lá, já não aguentava mais correr. Aí ele me alcançou, a gente fez um trotezinho até acabar, né, Virão? Foi. E a corrida traz isso, né? Eu acho que a conexão que eu tenho com a corrida é essa. É ter o meu tempo comigo mesmo e, assim, essa energia de conhecer as pessoas, conhecer os lugares. Principalmente, né? Você ter essa energia de uma pessoa que você nem conhece, né? Você transmite isso e você recebe isso dos outros. Então, acho que o esporte em geral traz isso, mas a corrida parece que é um pouquinho mais fácil, né? A gente tem também essa mesma impressão, né, Veraldo? O que você acha disso, cara? Cara, essa é a parte que fez eu aprofundar no mundo das corridas, sabe? Eu tinha um mundo aqui, os amigos de trabalho, né, e do futebol, que na época eu jogava futebol, mas a abertura que eu encontrei para fazer amizade no mundo da corrida é simplesmente sensacional. Pessoas que nem você, Tiagão, que nem o Adriano, tem um monte, cara, sabe? Sempre tem aquela outra que é mais fechada que não te dá abertura, mas a maioria das pessoas que deu abertura para mim é amigo meu até hoje. Eu vou onde as pessoas vão, eu vou onde as pessoas querem que a gente vai, né? Então, convidou, tô indo, cara, porque assim, você conhece pessoas, conhece histórias, e isso é que fez com que a minha esposa me desse todo o apoio, que ela entendeu o que estava sendo construído, né? No mundo da corrida. É importante. E aí eu ganhei uma parceira para viajar comigo também, né? Ó, só voltando aí nessa maratona lá de Brotas, Tiagão, foi a segunda minha, né? Então eu já tinha quebrado na primeira, já sabia como é que era. Na primeira eu fiz exatamente o que ele fez, saí forte, quebrei no final. Subi aquela serra andando, parei 10 vezes. Então aí falei assim, ó, todo mundo saiu. Até encontrei a Pri, né, que é da assessoria dele aí. E aí falei, cadê o Adriano? Esses caras sumiram. E aí eu falei, deixa, e eu tranquilo, eu falei, mas tá na cara que eu vou encontrar esses caras na volta, né? Porque eu conheço o percurso, né? Cara, mas foi o que aconteceu, cara. Foi o que aconteceu. Muita gente quebra ali, né? Eu quebrei na primeira. Mas aquele dia foi um dia sensacional. E aí eu encontrei o Adriano, eu guardei toda a minha energia pro final, tava sobrando. Mas aí, cara, eu encontrei esse cara aí, né? Paramos, fomos resenhando e fomos juntos até o final. É uma das coisas mais importantes, sabe? Eu abandono, eu começo uma prova, mas se eu encontro um amigo e eu começo a correr com ele no final, eu abandono a prova, cara. Eu prefiro abandonar a prova e ali talvez um possível pódio ou não, pra ficar com a pessoa, sabe? O mundo da corrida pra mim é isso, cara. É sensacional. É uma parceria muito, muito bacana e de fato é isso, eu tenho essa mesma experiência, eu tô anotando as dicas de vocês, porque nesse momento aqui que o programa tá acontecendo, eu estou caminhando para a minha primeira maratona e eu tenho esse mesmo problema, Adriano. Eu tenho que lembrar, eu não posso sair forte. Meu treinador fala assim, Thiago, vai devagar, não sai forte, você não precisa, você não é o keep, vai devagar. E assim, a maioria das vezes a gente tem que tomar na cabeça, né? Tem que aprender na prática pra falar, na próxima vez eu não vou largar tão forte, né? Mas isso é uma regra, e aí pra você que tá assistindo, já pega essa dica aqui. É uma regra que serve pra todas as distâncias. Tanto faz se é pra 5, se é pra 10, pra 15, pra 18, não importa. Essa regra vale pra todas as distâncias. Respeitem
todas as distâncias, porque pra você quebrar, meu irmão, basta sair forte. Isso acontece, é normal e faz parte do show, né? Quem nunca quebrou, quem nunca tomou um rola, quem nunca deu sangue pela corrida, que atira o primeiro tênis, fala a verdade. Você tem que... É que é difícil. Eu, Adriano, eu quebrei muito no começo. Por quê? Porque você tem que saber administrar a energia que você tem no começo. Porque ela não vai durar a prova toda, cara. Exato. Sabe? Então a gente tá ali, a gente acha, eu falei, não, é muito KM 42, é muito, Thiagão. Então, é o dia que eu aprendi a dominar e controlar essa energia, sabe? Aí todas as provas minhas eu acabo sobrando. E aí, pode ser no Pace 6, e se eu treinar para ir no Pace 4:30, mesmo no Pace 4:30, já terminei sobrando, porque eu controlo no começo, sabe? Então, para mim, por exemplo, a gente vai fazer a primeira maratona, eu vou fazer com você. Isso. Faço questão, tá? Então, você vai falar para mim, mais para frente, quando chegar a próxima. Ó, Everaldo, a minha ideia é ir no ritmo 5:30. Ok? Ou 5:40. Se eu for no 5:30, fique feliz, porque eu tô calculando e não fez 6. Não, tranquilo. Aí, então, como a gente tem experiência, então ali eu vou controlar você naquele começo, Boa. né? Seguro, porque eu vou ir no relógio, sabe? Controla aí, porque naturalmente... E aí você sobra no final, né? A ideia é sobrar depois dos 30, né? Porque dizem que o problema da maratona é depois dos 30 que a maratona realmente começa. E falando desse lance de maratona, Adriano, eu sei que você tá num projeto de 42 maratonas. Como é que é esse projeto? Conta rapidinho, como é que tá esse negócio aí? Eu já tinha feito maratonas, né? Então, como todo iniciante na corrida, eu tinha esse sonho de fazer a maratona, e depois que eu fiz, eu queria fazer de um jeito melhor, porque eu quebrei, né? Sem preparo, sem nada, eu não tinha treinador, aí depois tive um treinador e fiz uma maratona melhor, aí falei, pô, eu quero fazer mais, porque o meu primeiro treinador, o Pedrinho, primo da minha esposa, um abraço pra ele, ele me ajudou muito com isso, porque ele sempre dizia, ele falava, maratona, Adriano, é 2 por ano, e olha lá, não faz mais do que isso, né? Você ouviu, né, Everaldo? Você ouviu, né? Porque, assim, sabe quando uma pessoa tá nervosa e você chega e fala assim, calma, não adianta nada, né? Uma pessoa tá nervosa e fala, calma, não fica ansioso. Eu fico, né? Então, eu sempre amei a distância da maratona. E por mais que eu quebrasse, eu amava fazer maratona. Então foi uma distância que eu me apaixonei. E no ano passado, quando eu tava em meados de fazer 41 anos, eu falei, pô, eu queria correr 41 quilômetros. É aquela coisa, né? De corredor, né? Eu pensei a mesma coisa. 41 quilômetros no meu 41 anos, né? Só que aí a minha esposa falou, tá louco, não sei o que, pra quê, não sei o que. Eu falei, beleza. E ficou isso guardado, né? Quando eu ia fazer 42 anos, eu pensei, pô, eu tenho que fazer um desafio diferente. E numa dessas ideias, o grande Hugo, né, me influenciou muito. Eu tenho muitas influências na corrida, mas acho que a que mais me pegou foi o Hugo, porque eu achava alienígena o que ele fez, mas eu acompanhava muito. E eu tinha essa vontade, sabe, de, me preparar para... Porque quando você faz uma prova de maratona, é gostoso. Mas quando você vai livre e fala, pô, eu vou fazer uma maratona independente das outras pessoas estarem olhando, independente de ganhar alguma coisa ou não, você vai por paixão a corrida, né? E eu falei, pô, o Hugo tá fazendo isso, não é pra provar pra ninguém, é pra ele mesmo, ele tem um desafio dele e ele tá fazendo. E eu falei, pô, eu queria fazer alguma coisa parecida, né? Só que não tinha como fazer uma maratona por dia, né? E aí eu pensei, como eu ia fazer 42 anos, tem a distância 42 quilômetros, né? Eu falei, pô, vou coincidir as coisas e vou lançar um desafio pra mim mesmo. E aí eu falei com a minha esposa, né? O Everaldo sempre diz isso, né? Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que alinhar com a sua esposa, porque eu queria um desafio pra mim, mas na verdade o desafio é coletivo, né? É que nem o Hugo. O Hugo, ele fez o desafio pra ele, mas ele envolve toda uma cadeia, né? E o meu objetivo principal com esse desafio era desafiar a mim mesmo. Eu queria ter a disciplina de treinar direitinho. Eu sempre fui um cara de tomar muita cerveja, né, de sair muito. E assim, o esporte, querendo ou não, ele te desvia
de uma maneira natural. Então, não é que você se obriga... No começo eu tomava minha cervejinha e ok, né? Não influenciava em nada. Mas depois, quando você vai treinando, você fala, pô, fez diferença, né? E eu percebi muito isso em dezembro, né? Eu fiz o desafio de correr todos os dias, mas coincidindo a distância com o dia. Então, eu corria um dia... o primeiro dia foi 1 km, o segundo dia 2 km. E aí foi assim até o Natal, né, que eu corri 25 km, e aí não aguentei mais. Aí eu tive que abortar. Ainda corri depois 30 km, 31. Não me vem à cabeça exatamente, mas eu corri mais algumas distâncias. Mas assim, querendo ou não, eu emagreci 10 quilos no mês de dezembro. Uau. E não bebi mais nada. E fez total diferença pra mim. E aí eu vi que eu era capaz de fazer alguma coisa mais ousada, né? E eu me propus a fazer 42 maratonas em 2024, né? E eu também sou muito ligado a números. Então, eu tento juntar tudo para dar o número 8 e ficar o infinito, né? Deu 42, 24. Aí eu falei, pô, não vai dar 8, mas foi quase. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá nesse projeto aí, a gente sabe que uma maratona tem 42, 195 metros. É isso que classifica uma maratona. Essa sua base de 42 maratonas devido a 42 anos. Quando você faz aniversário? 13 de março. 13 de março. Então você vai fazendo a 42. Não, já. Não, você fez agora. Fiz agora. Ah, tá. Eu só queria... Não, então eu ia te perguntar o seguinte, se você tinha... Já que você gosta de números, já que você falou que gosta de números, se você calculou certinho, porque são 42, 195, então são 42 anos, então você tem que bater 195 dias pra frente pra poder gravar. Se fosse primeiro, dava 200 certinho, ó. Aí, ó. Não, mas, inclusive, assim, meu aniversário era uma quarta-feira e eu fiz a maratona no meu aniversário, né? Olha que era um sonho, fazer 42 quilômetros aos 42 anos. Só que eu escolhi a Serra do Japi, lá em Jundiaí, e aí eu peguei a minha moto, cheguei lá na entrada e comecei a correr. Eu demorei 8 horas pra conseguir finalizar. Nossa. Acabou meu suplemento, esqueci gel, deu tudo errado. E o legal é que eu documento tudo, né? Então, que nem o Everaldo, né? O Everaldo não gostava muito de filmar no começo, eu sou igual. Eu não gostava muito de filmar, eu gostava de tirar foto, né? Sempre registrar os quilômetros que eu eu mesmo para ter isso, os RPs, né? Eu sempre me prendi muito aos números, mas me mostrar e falar na câmera, nossa, eu me considero um cara muito tímido, né? Então, se eu tô rindo, é porque eu tô muito feliz mesmo, porque eu sou meio fechadão, assim, né? Pela cultura japonesa, não sei o quê, né? Então, e eu peguei esse gosto de registrar todas as maratonas pra depois lembrar, né? Ó, maratona tal eu quebrei, a maratona tal fui bem pra caramba, na maratona 6 eu conheci o Everaldo pessoalmente, né? Então, a maratona 100, né? Pô, foi fenomenal, foi muito emocionante. Então, tem maratonas, assim, eu não consigo chegar e falar, ó, a melhor maratona foi essa. Mas cada maratona tem um momento que, assim, é inesquecível e eu vou guardar pra minha história, sabe? Muito bem, agora a gente vai entrar naquele bloco do programa onde a gente quer saber um pouquinho mais de você, Adriano. Essa energia, o que te move a correr? A gente costuma falar aqui, né? O que te faz transpirar na corrida. E para começar esse bloco, então, eu queria que você falasse um pouco o que você sente quando você tá naquele momento de transpiração, enquanto você corre. O que passa na sua cabeça enquanto você tá em movimento? A primeira coisa, eu fico muito alegre. Eu acho que isso daí já dá pra notar. Eu tô sempre... Assim, se eu não estiver sorrindo é porque tô muito quebrado, sabe? Então a corrida me proporciona isso. É muita felicidade. Eu costumo dizer que eu fico mais feliz pra ir correr, né? Do que pra fazer qualquer outra coisa. Tipo, me chama pra viajar. Eu falei, vai ter corrida? Aí eu sou um cara feliz. Às vezes meus amigos falam, né? Pô, vamos tomar uma lá, não sei o quê. Eu fico feliz, mas não é a mesma felicidade, sabe? Então, eu acho que o momento de corrida é o momento que eu tô me dando um presente comigo mesmo, sabe? De reflexão, de conexão. Eu tenho muito essa coisa de ter 3 pilares na vida, né? Que é você ter um equilíbrio psicológico, físico e mental. E a maratona, assim, muitos vão discordar de mim, mas para mim é muito, muito mental, em primeiro lugar, né? Se você não tem uma cabeça boa,
o Everaldo tá aí pra provar, né? Que às vezes a minha cabeça não é boa, às vezes eu sou moleque, né? Mas se você tem um mental forte, você aguenta qualquer maratona, ultramaratona, você vai aonde você quiser, né? E o que eu tento passar para as pessoas é isso. Essa conexão com a gente mesmo, esse equilíbrio todo, transforma você num cara muito resistente, né? E esse desafio foi para isso também, né? Para falar, Adriano, vamos se desafiar a ser um cara mais forte, mais evoluído, né? E não ter a corrida só como esporte ou um exercício. Para mim, a corrida é uma conexão, chega a ser até espiritual, né? Porque eu sempre faço a minha oração, né? Então chega um momento que eu tô num flow, assim, que tá fluindo a corrida, e aí eu agradeço a Deus, né? Agradeço aos meus antepassados para honrar eu estar aqui nesse mundo, né? Então, aí nesse momento eu tô sorrindo, meu sonho está aqui, né? Então, meu pai já é falecido, então meu pai, ele sempre me ajudou muito, sim, nos esportes. Quando eu participava de campeonato de skate, ele tava lá, sabe, torcendo por mim, né? E agora eu tenho certeza que ele tá lá, tá torcendo por mim, tá muito orgulhoso. E aí eu olho pro céu e falo, pô, pai, ó, obrigado pela torcida, tô aqui, vamos lá, sabe? E assim, pra honrar também as pessoas que estão torcendo por mim em vida, né? A minha mãe, a minha esposa, assim, ela dá uma força pra mim que eu falo pra ela que eu não estaria correndo se não fosse ela, né? Eu tive um acidente muito forte, muito grave de moto, ela tava comigo. Graças a Deus ela não machucou tão grave quanto eu, mas eu tive que operar o joelho e eu já corria antes, né? Então eu fiquei com muito, muito medo de não voltar a correr. E ela sempre me deu muita força. Ela falou, Adriano, vamos na recuperação. Eu tenho um amigo meu de infância também que foi o meu fisioterapeuta, o André, um abraço pra ele. Ele fazia sofrer de chorar. Então eu falava, Adriano, essa recuperação aqui você vai lembrar de mim quando você estiver correndo de novo, né? Então essas coisas motivam a gente, né? Então eu acho que transpirar é aquela coisa de vamos lá, eu vou viver o meu momento. Agora é o meu momento. Desculpa a todo mundo, mas eu preciso disso para viver em equilíbrio, em harmonia, né? Legal, então para você, então essa transpiração te gera momentos de memória, reflexão, honra a pessoas que de alguma forma te permitiram chegar até aqui, lembrar do que já passou, é tudo isso, né? Com certeza, com certeza. Então, e nesse desafio, porque eu me inspirei muito em mim mesmo, olhando as fotos. Eu olhava a foto e falava, puta, esse Adriano aqui, dessa maratona, esse cara foi guerreiro. Isso me ajudou no desafio também. Ele falou, pô, Adriano, vamos ter uma conversa eu e você? Vamos fazer alguma coisa grande, cara? E eu tenho certeza, assim, a gente vê na sociedade, né, quantas pessoas correm uma maratona, né? E assim, eu vejo na minha família, eu falo, pô, quantas pessoas correm na minha família? E quantas pessoas correram uma maratona, né? E quantas pessoas vão correr 42 maratonas no ano, né? Então, eu gosto de fazer alguma coisa que eu vou mergulhar lá na frente, né? Então, e aí eu registro, eu olho pra trás e falo, puta, Adriano, você foi... Desculpa perdendo a palavra aí, mas você foi foda, Adriano, né? E eu me inspiro muito com as pessoas. Então, quando eu... Que nem o Everaldo é o irmãozão. Eu gosto de chamar ele de irmãozão, né? Mas ele me chama de irmãozinho, que acho que é proporcional ao número de maratonas, né? Mas ele é uma grande inspiração pra mim, sabe? E não é pelas 100 maratonas, não. É pela pessoa que ele é. Então, eu falei, pô, sempre que eu tô fazendo uma maratona, eu falo, eu tô sendo um Everaldo pras outras pessoas. Eu tô sendo um Hugo Farias para outras pessoas. Tem tanto influenciador, né? Mas assim, eu acho que quando a gente se conecta nessa rede de falar, pô, vamos motivar as outras pessoas, e eu fiz isso meio que sem querer, a gente às vezes nem tem consciência do quanto grande a gente é para os outros, eu acho que isso te dá uma força e você acaba rompendo a barreira, né? Cada vez mais, não, esse limite aqui para mim é pouco, eu vou mostrar que eu consigo mais, sabe? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque todo mundo tem as suas referências, né, Everaldo? Existe um momento que você tem a sua referência, em que você olha pra pessoa e que você se espelha, e aí você vem e traz essa fala de que muitas vezes o Adriano se espelhou no próprio Adriano, que já tinha realizado um monte de coisa, e naquele momento talvez que titubeou na sua confiança ali, você viu que não, eu sou capaz porque eu já fiz isso, então eu posso fazer de novo. Isso tudo gera um valor para cada conquista, para cada obstáculo que é superado, porque novos obstáculos virão. Isso tudo gera um valor absurdo, muito grande. E é muito legal ouvir você falando isso, porque a gente sempre pergunta aqui o que exatamente significa cada gota desse suor.
A gente sabe o quanto é difícil. Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Eu tenho as minhas, o Everaldo tem as dele, mas as suas dificuldades, o quanto custa cada gota desse suor que você deixou correr nessa transpiração? O que isso tem de importante pra você, cara? Eu acho que eu sempre gosto de falar que a corrida pra mim é um investimento, né? Porque eu faço terapia. Eu acho que eu tinha muitos problemas e não dava luz pra eles, né? Então, às vezes eu me achava meio depressivo, às vezes eu achava que eu nunca estava satisfeito com nada, né? Então, a corrida, ela me traz essa calma. E quando eu tô lá no meu limite, que eu falei, aqui eu não consigo mais, não dá mais, eu vou lá e consigo, eu acho que não tem preço, sabe? E não tô nem falando de financeiro, sabe? De esforço mesmo, né? Então, às vezes eu quero explicar para as outras pessoas, mas eu não consigo com palavras, né? Mas o sentimento é tão grande que eu acho que só quem tem a rotina meio parecida que consegue entender. Que nem você falou, né? Ah, não, mas meu pace é 6, né? Cara, eu sei o que você passou, né? Para chegar e falar, eu vou fazer uma maratona no pace 6. É difícil, né? A minha primeira maratona eu queria fazer, tipo, andando, né? Eu falei, mesmo que eu vou andar, eu vou fazer. E foi assim, sabe? Então, eu gosto de me comparar com o Adriano de antigamente e sentir que o investimento, todo o esforço que eu investi, valeu a pena para eu ter essa evolução. E não me arrepender, sabe? Por mais que eu não tenha conseguido, eu tentei. Que nem esse desafio, eu tava morrendo de medo. Eu falei, eu não vou conseguir. E quando eu cheguei na metade do desafio, eu falei, putz, acho que eu vou conseguir. E assim, eu acredito muito no que a gente joga pro universo e o universo devolve, sabe? Então, eu joguei pro universo e falei, eu quero. E tá guardado. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, a gente tem que, claro, colocar o sonho como objetivo. Se a gente não correr atrás, não vai vir de graça. Mas eu acho que se a gente for precificar cada gota de suor, foi caro pra caramba, né? Mas vale cada gota. Cara, que legal. E aí, Veraldo, você já conseguiu decifrar, dar valor pra cada gota de suor que você investiu nesse movimento das 100 maratonas, cara? Você já conseguiu dimensionar isso ou ainda não? Já. Para mim, cada gota de suor é uma história escrita que eu vou guardar pro resto da minha vida. Seja ela no âmbito da competição, de fazer uma maratona rápida ou de fazer uma maratona lenta, mas de conhecer pessoas, de deixar... Podemos sim, viu, Adriano? Falar de deixar um legado, sim, tá? Pode usar isso, porque é isso. Então, para mim, cada gota de suor representa uma história construída que eu vou levar para minha vida inteira. E isso tudo registrado, sabe? Por isso que é importante, eu gosto de registrar. Isso não tem preço, cara. Conhecer as pessoas, escrever uma história, seja ela qual for. Sua primeira meia, maratona, ultramaratona. A gente é meio maluco, Thiagão. É um desafio louco aí. Eu lancei um desafio novo. E aí eu fiquei aqui montando toda a logística com a minha esposa, né, alinhando tudo, porque tem que alinhar com ela, não é só pela questão financeira, porque a gente tem 2 filhas e tal, né, e ela trabalha. E aí a gente decidiu em conjunto que o próximo desafio ia ser 9 ultramaratona em 2025. Então, e a primeira já começa agora em dezembro mesmo. E assim, mas o que é legal é um desafio, mas com o intuito de escrever mais histórias. Então, eu não trago pressão para dentro de mim, porque eu vejo, Adriano, muita gente fazer desafio, amigos meus aqui, tem que fazer um desafio que te faz bem. E é difícil falar isso, o cara vai fazer 9 ultramaratona. Como assim faz bem? Mentalmente. É assim, o desafio tem que te fazer bem. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho amigos meus aqui que, na loucura, sem objetivo nenhum, falam, não, eu vou fazer um desafio, sem nenhum objetivo, nada. E aí fica aquela pressão, o cara traz a pressão para dentro dele. Sabe? E aí, cara, não consegue terminar, se machuca, acontece tudo de ruim no desafio. Então eu acho que o desafio tem que ter um propósito, seja ele qual for. Isso. Ou seja, nem sempre é por pace, né? Às vezes o seu propósito maior é só pensar em terminar. Então fica essa dica pra você que tá assistindo, pra você que tá ouvindo. Não se preocupe muitas vezes com o seu ritmo, né? Com quanto tempo você vai demorar pra terminar. Mas se preocupe em terminar, né? Essa foi uma dica que meu treinador também me deu quando eu fiz a minha primeira meia maratona. Então é essa dica, né? Não se preocupe em quanto tempo você vai fazer. Se preocupe em terminar e terminar bem, né? Vocês dois têm muita experiência e podem compartilhar isso sem dúvida nenhuma, né?
Adriano, agora é o seguinte, a gente sabe que é difícil pra caramba essa rotina de você treinar. Nós que somos atletas amadores não remunerados, é difícil pra gente poder, né, Everaldo? É difícil pra gente poder bancar tudo isso, organizar tudo isso. O Everaldo acabou de falar sobre esse planejamento dessas 9 ultras que ele vai fazer, né, em 2025. E, cara, a gente quer saber de você como é que você organiza tudo isso, como é que você organiza toda essa parte que para poder correr, o que você precisa fazer para poder se dedicar ao mundo da corrida, quantas horas você separa por semana, se você tem algum tipo de eu treino 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, porque você vem de um desafio, né? Eu não tive essa preocupação. É claro que eu já tinha feito maratona, como eu citei, né? Mas eu não tinha essa preocupação quando eu fiz o desafio. E assim, eu não conhecia a Priscila, que é a minha personal, da assessoria da Priscila Pereira. É uma pessoa que se tornou uma amiga parceira. Eu cheguei com toda a humildade lá. Eu tive até vergonha de chegar nela. E a minha esposa estava junto. Eu tinha muito problema de fortalecimento. Para correr, eu nunca tive problema, porque eu amo correr. Então, se você falar, pô, Adriano, vamos correr, eu tô junto. Todo dia, vamos embora. O que me falta é tempo e dinheiro, né? Mas eu amo correr. Então, o meu problema é isso. É ter uma planilha, ter um preparo e um fortalecimento. E eu cheguei nela e eu só falei, né? Tô precisando fazer um fortalecimento, não sei o quê. E aí a minha esposa já falou, Priscila, é o seguinte, ele tá com o desafio de fazer 42 maratonas e ele precisa de ajuda. Aí ela olhou pra mim assim, como que é? 40 e quantas? Aí eu falei, 42. Aí ela falou, mas por que 42? Aí eu expliquei todo o desafio, né? Mostrei a minha planilha, que eu já tinha organizado tudo. Inclusive, eu tô com a cola aqui, né? Mas ela falou, olha, eu topo, mas ela já tinha falado, olha, eu não posso garantir nada, a responsabilidade sempre foi toda minha, e eu deixei isso bem claro pra minha esposa, pra minha família, que sempre me deu força, pra Priscila, inclusive. Eu falei, a partir do momento que eu tiver algum risco de saúde, eu aborto, sem problema nenhum. E graças a Deus, assim, nunca tive nenhum problema, pelo contrário, meu corpo se adaptou, eu me senti cada vez mais forte, tanto que a gente estava comentando, né, de pace, e assim, eu não tinha pretensão nenhuma, o combinado foi, Adriano, esquece o pace, e agora é resistência. A gente tem que ser forte para você sempre cumprir a distância. E, querendo ou não, eu fui me sentindo forte, não sei o que, e consegui bater meu RP esse ano 3 vezes. Então eu fui batendo meu RP, melhorando. Assim, vieram vários troféus que, assim, na minha cabeça foram todos uma surpresa, né? A minha primeira ultra, assim, foi muito especial essa. Essa daí eu acho que eu consigo ficar 1 hora falando só dela. Então, o Everaldo tava lá, eu tava muito feliz. Então teve de tudo, teve sol, teve chuva, teve escuro, teve tudo. Foi aniversário do meu sobrinho, foi no dia 17 de fevereiro. Fiquei emocionado, chorei, e mostro isso no vídeo. A Priscila chegou lá e me fez uma surpresa. Em determinado momento na maratona, ela falou, Adriano, você tá muito bem, você tá em quarto. Aí eu falei, quarto pega pódio? Ela, não, corre! E assim, pegava pódio. E o Guina também tava lá, e o Dani também. E são pessoas que viraram parceiros, assim, pra vida, sabe? E isso que é legal da corrida, sabe? Lá no começo, eles já estavam muito juntos, eu já considerava eles uma família. Assim, e tudo, assim, de graça, sabe? Eles pegavam a bike e falavam, a gente vai te dar apoio nessa maratona, vamos lá. E eu falava, mas por que eles estão fazendo isso, sabe? E é amor à corrida, né? Se hoje em dia, que nem eu tava louco pra chegar e falar, Thiago, eu vou nessa maratona junto com você. Eu só não falo isso porque eu tenho que chegar em off e falar onde que é a maratona, quanto que vai custar, né? Vai coincidir com alguma outra maratona, mas, assim, se você chegar e falar, Adriano, vamos lá, eu vou ver os meus dias aqui, vou ver o meu orçamento e falar, vamos embora, sabe? É que nem o Everaldo. Everaldo, por que ele me chamar? Se eu tiver dinheiro e tempo, vambora, sabe? E a gente tava falando de dinheiro também, né? É uma coisa que toma muito tempo e muito dinheiro, né? Então, por mais que me organizasse, eu não tive nenhum apoio monetário, né? Tirei tudo do bolso e graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram muito, não com dinheiro, mas, por exemplo, a Priscila me deu inscrição, eu tive momentos de, que nem teve a maratona do meu aniversário, eu fiquei muito emocionado porque no café da manhã a minha esposa me deu a maratona e a viagem de Floripa, que eu já tava, tipo, não coube no orçamento e parou lá. Então, eu tava tomando café assim, eu até me emociono, eu sou um cara muito chorão, né? E eu chorei assim na hora, sabe? Eu falei, putz,
eu vou conseguir ir pra Floripa e é o meu RP, né? É o meu atual RP, porque eu tava tão feliz, tão realizado de estar lá, e a Ká correu junto com a gente, né? A Priscila tava lá também com todo mundo. Então, é umas coisas que a corrida traz que eu não consigo explicar. Não tem festa de graça com bebida open bar que proporcione isso, sabe? Então, e é isso. Aí no dia a dia, eu me regrei muito a ter uma alimentação mais saudável. Praticamente cortei a bebida. A gente brinca que a cervejeira agora só tem Gatorade, né? Os orçamentos sempre têm prioridade para corrida, né? Então, a Ká sempre se preocupa muito. Qual que é a prova que tem esse mês? Eu tenho feito uma maneira mais econômica, né, de conseguir fazer as provas e, principalmente, né, tem que correr. Você tem que ter rodagem. Então, às vezes eu falho no fortalecimento, mas eu tô com... Putz, falhei no fortalecimento. Eu tenho que fazer um trotezinho um pouquinho mais na subida e conciliando, sabe? Porque é o que você falou, né? A gente trabalha, a gente é amador, né? E eu sou freelance. Eu comecei a vida profissional como editor e eu trabalho como animação. Então, eu voltei pra edição por causa da corrida, né? E eu descobri que eu amo, né? Quando o assunto é gostoso, vixe, eu fico horas editando, né? Então, e eu levo toda essa parte de registro, essa parte de organizar, como um trabalho também. Então, eu sempre fiquei muito na frente do computador. E um dos objetivos desse desafio era ficar mais fora do computador do que na frente dele, né? Claro que, às vezes, não dá, porque o trabalho vem em primeiro, né? Porque senão eu não consigo bancar o meu desafio. Mas que eu consegui me regrar e ter esse tempo para mim, para trabalhar e conciliar com corrida, que é o meu tempo comigo mesmo, isso aí já valeu todo o esforço, sabe? Cara, que legal. E aí o Everaldo me traz um cara com essa bagagem de editor e tal. O que ele vai dizer da minha edição? Você vai... Ó, espera pra você ver quem tá vindo por aí. Depois eu não vou cortar spoiler, não. Pra você que tá assistindo ou ouvindo, haverá sinais. Aguarde. Haverá sinais. Mas, cara, assim, pra gente poder fechar essa parte dessa transpiração, do que te move a correr, se você pudesse dar uma dica hoje pra quem tá começando a correr, como é que a pessoa faz pra organizar o seu tempo pra poder começar a correr? O que a pessoa pode fazer? Que dica que você dá aí de sugestão pra essa galera? O Everaldo até citou, né? Eu acho que o mais importante de tudo é trazer prazer, não ser uma obrigação. Tem muitas pessoas, muitos corredores, que eles se obrigam, às vezes, por ego. Eu tenho que fazer pace tal, eu tenho que fazer no tempo tal para mostrar que eu sou bom. Eu tenho que fazer uma maratona para mostrar. Não faça, porque é tiro e queda. Você vai se lesionar, a sua cabeça não vai estar boa, você não vai ter essa conexão que eu comentei, né? Para você entrar nesse flow, né? Nessa conexão que a corrida te traz, você tem que estar tranquilo, sabe? Então, às vezes você tá correndo num pace, sei lá, pace 5, mas você não tá se obrigando a isso. Tá natural. Então, você já se imaginou tão lá na frente, chegando, puta, terminei a prova aqui, tá ótimo, que às vezes vem natural. Você não precisa ficar, não vou conseguir. Quando te vem essas mentalidades, esses sentimentos, esses pensamentos de, eu não sou tão bom quanto o cara, eu não sou tão bom quanto eu era, isso daí já vai te tirar o prazer, né? Então, eu acho que a inspiração, primeiramente, tem que vir de você mesmo. E aí depois você começa a se identificar, fulano ali, tem a mesma filosofia que a minha. Acho que eu vou trocar uma ideia com ele. E aí você fala, aí a corrida te traz esse acesso, né? Eu tenho muitos amigos que eles falam isso, Adriano, eu não consigo correr que nem você. Eu falo, você consegue, você só não tá no momento igual o meu. Mas a gente começou igual. Eu não gosto de ficar fazendo essa comparação, sabe? Eu preciso me comparar com fulano, né? E as melhores maratonas que eu fiz foram assim, eu tô indo aproveitar. Essa da Serra do Japi que eu falei, foi difícil, foram 8 horas sofrendo, mas eu tive uma conexão assim comigo mesmo, com a natureza, que eu acho que foi uma das melhores maratonas, assim, né? A de Morungaba também, eu sofri tanto, mas eu tava tão no pensamento de que era uma maratona dedicada ao meu pai, em homenagem a ele, que eu falei, eu vou completar essa maratona, é pra ele. Eu ficava conversando toda hora com ele, e assim, eu não lembro qual que eu fiquei, mas eu peguei troféu lá também, sabe? Então, são maratonas que, assim, eu não consigo explicar como que eu consegui fazer o feito que eu fiz, mas eu consigo lembrar do momento que eu falei, tava lá, eu tava presente, então eu vivi cada momento daquela maratona. E eu tento trazer isso pros treinos, que nem eu saio pra correr, eu falo, hoje eu tenho 12 tiros de 500. Aí eu começo, eu falo, não vai dar.
eu não quero 12 tiros de 500. Hoje eu quero, sei lá, tiros de 1000 correndo na montanha. E aí eu vou, sabe? Eu faço o que me traz prazer. Legal. E às vezes é mais forte do que fazer os 12 tiros correndo que nem louco, sabe? Também não é de correr que nem louco, né? O Everaldo sabe, né? Então, vocês dão uma 3 e pouco, você fala, pô, ele não correu live não, né, Everaldo? Imagina, o Everaldo é um cara que também tem muito a deixar, a nos ensinar aí, meu jovem. Aproveita, já deixa também uma dica pra essa galera que precisa se organizar aí pra poder fazer esse corre. O que você deixa de dica pra essa galera aí? Cara, assim, primeiro você tem que ter foco. Você precisa se planejar. Olha, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer uma ultramaratona ou eu quero fazer meus primeiros 21. É o que você falou, você se organizou. Você vai fazer a segunda meia sua agora, né, Thiago? Lá em Sorocaba. Então, eu acompanho os seus treinamentos. Você tem uma planilha, então você precisa se preparar para o tipo de desafio que você se propõe. Então, o que eu não defendo, o que eu não gosto, é que a pessoa fica muito focada, pilhada em pace, em tempo. Isso faz mal, Thiagão. Eu falo para você que isso faz mal, porque isso traz decepção. E aí a pessoa não aproveita o ambiente de uma prova, o cara paga uma prova cara, vai lá para a Europa fazer uma prova, e aí o cara não aproveita tudo aquilo. Eu fico vendo aquela loucura, porque, a diferença de você fazer uma maratona, vamos colocar assim, Adriano, uma maratona lá, para nós, assim, que seria confortável, o pace 5:30, tá? É uma coisa. Para você fazer no pace de 4:20, que eu já fiz, uma maratona no pace de 4:15, 4:20, cara, você não aproveita a prova, sabe? Então, você escolhe a prova que você quer fazer. Quero fazer tal prova, eu quero fazer ela rápida. Ok, legal, o processo é sensacional, você vai estar focado, você tem que ter disciplina, se planeja. Mas o que eu defendo é que a pessoa não fica só pilhada nisso, sabe? Escolhe uma prova para você se divertir. Você quer ver uma prova? O Adriano já fez, que é uma coisa surreal. Uma prova na montanha. Eu fiz lá em Passa Quatro. Cara, é uma conexão, cara. Parece que você desliga um outro mundo. Ali é um lugar ideal para fazer ultramaratona, né, Adriano? Mas não, é isso, Thiago. Passa Quatro. Eu quero fazer. Lá é o lugar das lutas de montanha. Mas é isso, você não pilhar, se programa, sabe? Não fica muito naquilo. Então, por exemplo, agora eu comecei uma sequência de treinamento. Então o Steve passou planilha, já faz a segunda semana que eu tô seguindo certinho, mas é com foco no 116 km lá em São Carlos. Mas por quê? Porque aí você tem que ter foco. É para fazer um tempo bom? Não. É para terminar bem, para sofrer pouco. Você tem que treinar para você sofrer pouco. Você treinar em excesso para você ficar batendo muito RP, irmão, isso judia do corpo, viu, Thiagão? Você sabe o que eu tô falando. Sim. Então, eu acho que tem que ter um controle, o equilíbrio ali. Se você perder esse equilíbrio, você começa a se machucar. Aí sim se machuca. É isso. Planejamento. Isso é fato. Então já anota aí, Jovem. Anota aí, porque eu já tô eu vou ter o privilégio de ouvir isso aqui várias vezes, então já vou anotar várias dicas. Não se preocupa com o seu pace, se preocupe em terminar. É isso aí, senhoras e senhores. Passando pro nosso momento, então, de respira. Nesse momento respira, a gente fala muito sobre a nossa origem, no início de tudo, o gênesis da nossa corrida. A gente já comentou bastante pouco sobre isso aqui em alguns intervalos, mas Adriano, eu queria que você focasse um pouquinho mais nesse seu início. O que realmente de fato e por que você decidiu começar a correr? Você falou muito a questão do peso, da bebida e tal, mas o que de fato na sua cabeça hoje, depois de tanta experiência com a corrida, que você fala, isso aqui foi o fator principal que me fez correr? E quando eu digo de fato correr, não é só você caçar o tênis e correr, mas não, é isso que eu quero fazer. Quando foi que virou essa chavinha pra você assim? E por que você acha que foi isso que fez virar a chavinha com a corrida, no caso? Legal. Eu acho que todo mundo tem que ter um momento consigo mesmo. Então, isso daí, eu nunca tive essa consciência. Então, é o que o Everaldo acabou de comentar. Eu queria correr para tempo, eu queria correr para mostrar para mim mesmo que eu era muito rápido. E eu sempre quis, eu não sei se isso é cultural, se eu me pressionava muito, mas eu sempre quis ser o melhor no que eu fazia. Então, eu sempre me frustrava, né? É que nem no skate que eu comentei, né? Eu queria ser um profissional, né? Eu queria ser famoso. E não rolou, que nem a faculdade. Eu tinha muito essa coisa de, quando eu terminar a faculdade, eu vou ficar rico. Né? E aí a gente sabe que não é isso, né, pô? A faculdade é um caminho. Vou parar de fazer a faculdade, então. E é isso. Eu falei, pô, eu queria isso da corrida. Eu queria, eu vou começar a correr e eu vou ser o cara mais rápido. Eu vou ganhar troféus, eu vou ganhar medalha. Mas eu nem tinha
tinha essa coisa de, um dia eu quero ir pra Olimpíada. Não, eu queria ser um cara rápido e ser respeitado. Mas depois que eu quebrei, que eu não conseguia nem correr 3 quilômetros, aí eu falei, putz, eu não vou conseguir ser mais rápido, mas eu vou conseguir gostar disso daqui. Mas o mais legal que a corrida me trouxe, eu tenho isso muito claro na cabeça. Quando eu completei os primeiros 5 quilômetros, que na época pra mim foi como se fosse a primeira maratona, né? Eu terminei numa praça assim e falei, caramba, eu consegui fazer o que eu achei que eu nunca conseguiria, né? E eu não tinha, assim, doía. 5 quilômetros pra mim era doído, sabe? De fazer bolha no pé, de ficar assado. Eu ficava com a boca seca, que não levava água, não levava nada. E eu sentei numa praça, assim, eu lembro. Aí eu olhei pra natureza, olhei os passarinhos. Falei, putz, isso é bom. Mas não é porque eu corri 5 quilômetros. É porque eu consegui chegar até aqui, que eu nem sei onde eu tô, né? Então, eu tinha uma espécie de liberdade. Assim, independente de ter dinheiro, de ter tempo, eu fui lá simplesmente... Eu sei que não chega a ser uma virada de chave, né? De uma coisa decisiva. Mas eu escolhi aquilo pra mim. E eu queria ter aquilo pra sempre. Eu ter aquele momento e guardar comigo e falar, putz, agora, sempre que eu estiver triste, eu vou pegar isso daqui em mim mesmo e vou atrás disso pra ter esse pequeno momento de felicidade comigo mesmo, sabe? Cara, que louco. São coisas que só a corrida ela traz pra gente, né, cara? São experiências únicas que muitas vezes a gente não consegue compartilhar com a pessoa mais próxima da gente, né? Às vezes é um sorriso, um olhar, aquela sensação de caramba, eu consegui, que resume todo o fato, né? E tem coisas que a gente não consegue compartilhar mesmo, não tem jeito. É a questão de você ir, né? Você ir... Exato. E realizar e viver esse momento. Como é que você considera essa mudança que a corrida ela te proporcionou? Em questão de qualidade de vida, quem era você? Já comentou um pouco quem era você antes da corrida e o Adriano que hoje existe por causa da corrida. Se você pudesse resumir isso em uma frase, como é que você resumiria? Em uma frase? Fica difícil, hein? Eu já tinha bolado um monte de coisa. Em uma frase, é assim, eu me considero um cara mais equilibrado. A corrida, ela me trouxe equilíbrio. Assim, eu não sei se eu posso prolongar a frase, né? Pode. Mas a frase é essa. O Adriano equilibrado. Eu tinha muitos demônios dentro de mim mesmo, né? Então, eu nunca dei atenção para eles. E a corrida, ela traz isso. Eu acho que não só a corrida, eu acho que não é uma exclusividade da corrida. Eu acho que qualquer esporte traz isso. Mas, para mim, a corrida foi um esporte que me abriu essa janela de vamos abrir essa janela aqui e dar luz para esse seu demônio e vamos tirar ele de você um pouquinho. E eu olhei assim lá dentro e falei, e parênteses, tá? Não é só porque eu tava na natureza e vi os passarinhos e vi o sol e me conectei, não. Às vezes eu tô assim, tipo, num lugar mais sujo, na sarjeta, assim, sentado, morrendo. Ufa, corri. E eu consigo essa conexão, sabe? Então, e tem corrida que você não vai conseguir. A corrida, pra mim, eu sempre brinco que tem que dar uma segunda chance. Se você não gostou da maratona, dá uma segunda chance, porque você não correu direito, sabe? Correu errado, né? Correu errado. É meio relativo, sabe, Thiago? Porque, às vezes, não tem certo e errado na corrida. Às vezes você não estava no seu dia, às vezes você não estava no seu momento. E isso faz parte da nossa história, né? Então, eu acho que é o que o Everaldo falou. É como se fosse um livro com páginas em branco. E você vai escrevendo, e você coloca uma corrida ali, e você fala, pô, que capítulo bonito que eu coloquei nesse livro, né? Então, isso me preenche muito. Eu era muito vazio, sabe? De fazer tudo e ao mesmo tempo você fala, pô, que nem skate. Às vezes eu tinha campeonato que eu ganhava em primeiro e falava, legal, quero mais. Primeiro foi pouco, sabe? E nunca me preenchia. Então, talvez eu tivesse conseguido isso no skate também. Mas eu acho que foi uma combinação, a maturidade, que nem os 42 anos me trouxeram muito isso, que eu falo que tem uma virada do setênio, né? Então, a cada 7 anos, a gente vira esse ciclo, e eu acho que eu trouxe uma maturidade para mim, e a corrida se encaixou tão bem nisso, que eu me considero uma pessoa muito mais evoluída, sabe? Que legal. É legal ver essas histórias, né, Everaldo? Porque a gente acaba aprendendo muito e se vendo muito nessas histórias, né? Cara, é incrível, né? Eu costumo falar que eu vivi essa fase também, viu, Adriano? Quando eu comecei a correr, a gente corria distância curta, de 5, 10. Então a gente ia para as provas aqui na região e você queria pegar pódio e você queria correr, porque todo mundo tem esse pensamento, aquela coisa, sabe, de subir no pódio e tal, ganhar por categoria. Aquilo, naquele momento, era uma coisa que te preenchia, sabe?
E aí vem as decepções. Você não conseguia pegar um pódio, e aí você se cobrava muito, e aí treinava muito, e aí não tinha aquela conexão. E aí, por exemplo, eu fui encontrar isso nas distâncias longas, nas grandes distâncias. Aquilo transformou minha vida, me transformou como ser humano. Pensa numa transformação, porque é muito tempo, e a corrida te traz essa energia, te traz esse tempo. É estranho, né? Você tá correndo, pô, parece que você tá sofrendo, mas não, quando você tá conectado, você não sofre, você passeia numa prova, viu, Thiagão? Então, você pensa em tudo, cara, você pensa nas coisas que aconteceu no passado, você pensa no presente, você pensa no futuro, você pensa em filho, você pensa em trabalho, você pensa em coisas boas. É um negócio inacreditável que transformou. Isso me transformou como ser humano. Então, a corrida, eu costumo falar que é isso, é equilíbrio mental, é tudo, cara, é tudo. Olha, eu não sei se a gente consegue, eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue encontrar isso em outros esportes, tá? Que você falou de skate, que eu já joguei bola também, eu não encontrava isso no futebol, e na corrida você encontra. Eu costumo falar que, assim, é o esporte individual mais coletivo que tem. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele é individual, é uma mistura, é maluco. Ao mesmo tempo, você tá aquela vibe com todo mundo, mas você tá ali só você. Você tá com todo mundo e tá com você. É um negócio mágico isso, viu? O seu desafio só depende de você ali, né? Você tá com 10, 15, 20 mil pessoas ali, mas na real o seu resultado não vai depender delas, vai depender exclusivamente de você e do que você fez antes, né? Isso é muito louco, isso ensina a gente demais. Adriano, a gente tá quase já partindo pro final desse bloco e eu quero saber mais duas coisas de você. Eu sei que você tem uma porrada de experiência pra contar, pra compartilhar, mas eu queria que você compartilhasse pelo menos uma história engraçada que aconteceu quando você estava correndo. A gente percebe que você tem muito esse lance espiritual, de conexão. Isso tudo é muito importante e nos ajuda a terminar cada prova, cada maratona, seja ela uma prova de corrida ou seja ela qualquer desafio da vida. Mas eu queria que você compartilhasse alguma coisa engraçada que aconteceu, alguma coisa que te marcou em alguma dessas maratonas que você já fez. E tem alguma história que você consegue compartilhar com a gente aqui rapidinho? Nossa, várias. Mas eu acho que uma que me marcou bastante foi a primeira maratona que eu decidi que eu ia começar o desafio no primeiro dia do ano e terminar no último dia, né? Então, imagina, dia 1, ano novo, não tem nada aberto, né? E eu tava em São Paulo, fui dar um rolê em São Paulo e eu queria ir pros lugares que eu mais gostava de correr, né? Ibirapuera, Museu do Ipiranga, Zoológico, né? Então eu dei um rolê em São Paulo inteiro, só que tava tudo fechado. E eu até conto no vídeo, né? Que eu falo, pô, infelizmente tá tudo fechado aqui, mas eu tô nas ruas. E eu tava fazendo o que eu gosto, né? O problema é que eu tive que parar, porque eu fiquei com uma dor de barriga desgraçada. E a sorte é que eu tava perto da casa da minha mãe, né? E aí eu tinha me proposto, eu não vou parar o relógio em todas as maratonas, né? Então, isso foi um dos propósitos. E logo na primeira maratona, eu tive que pausar, senão eu ia borrar tudo na calça. E aí no quilômetro 21, eu tava perto da casa da minha mãe, cheguei lá na casa da minha mãe e a minha família, a parte japonesa da minha família sempre comemora no primeiro dia do ano. A gente não comemora a virada, mas todo mundo se encontra no dia 1. E aí tava todo mundo lá, tipo, arrumando as coisas. Não, mentira, eles ainda não tinham chegado. E eu cheguei, a minha mãe tava arrumando a casa lá e tudo mais, e eu cheguei lá todo suado, ela falou, nossa, já terminou a maratona? Eu falei, não tô nem na metade ainda, mãe. Ela, mas por que desistiu do desafio no primeiro dia? Eu falei, não, mãe, eu preciso ir no banheiro. Eu fui no banheiro e tudo mais, peguei as minhas coisas, me vesti, tomei uma água. Foi bom até que eu tava com uma mochila de hidratação, né? Me reabasteci e aí continuei, né? Seguiu, vai. Mas eu, no vídeo eu não falo essas coisas. Falo, aí voltei, né? Óbvio, agora não esquenta a cabeça não. Só vai saber disso quem ouviu o podcast e quem tá... Eu imagino que quem tá lendo o livro agora deve estar lendo o livro assim, dando muita risada nesse momento. Mas você tome cuidado, tá? Porque você pode passar por isso também. Não dê risada alheia. Todo maratonista vai passar por uma dor de barriga, não tem como. Se não passar, correu errado. Então, imagina, isso era uma coisa que eu tava falando, né? Eu sempre fui um cara muito ansioso. Aí imagina eu, no primeiro dia do desafio, fazendo a primeira maratona, começando, né? Então, e antes, no dia 31, eu tinha feito um vídeo falando do desafio. Eu falei, será que eu posso? Será que eu não posso? A minha esposa falou, Adriano, você vai postar agora. E tum, sabe?
e postou. E aí, quando você joga pra galera, você fala, agora eu vou ter que cumprir, né? Mas foi emocionante, foi inesquecível. Muito bom. E pra gente fechar, então, o que a corrida significa pra você em uma palavra? Equilíbrio. Acho que não tem outra palavra pra definir, porque ela me traz essa conexão desses 3 pilares que eu falei, físico, mental e espiritual, né? E quando eu tô conectado com esses 3 pilares, me vem um equilíbrio natural, sabe? Que legal. Show de bola. É isso, senhoras e senhores. O bate-papo tá muito bom. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, jovenzinhos e jovenzinhas. Esse papo tá bom demais. Eu tenho certeza que você tá aprendendo coisa pra caramba, como eu também tô aprendendo. Tá sendo muito legal participar, interagir com esses 2 feras. Mas, Adriano, eu quero saber de você, cara. A gente sabe que esse momento de corrida, postar, você acabou de falar no bloco anterior sobre a sua esposa foi lá, clicou, postou o vídeo, agora eu vou ter que fazer esse desafio. E isso gera consequências, meu jovem, são consequências que nos pegam de surpresa. E que é o fato de nós sabermos que o nosso exemplo acaba incentivando outras pessoas. Eu tive muito isso quando eu comecei também a publicar sobre coisas de corrida. E de repente pessoas que eu não conhecia começaram a chegar até o perfil e comentar, comecei a correr também, e acaba gerando essas histórias. Então eu queria começar perguntando pra você nesse bloco, que nós chamamos de Inspira. Como é pra você assim incentivar outras pessoas? Como é que você vê a reação das pessoas baseada no seu exemplo específico? Você falou que você se inspirou no Hugo, no próprio Everaldo. E como é que é pra você, cara? Você ser a pessoa que inspira, como é que você se vê desse outro lado? Em primeiro lugar, eu sou um cara, eu me considero um cara muito simples, né? Então, eu gosto de passar essa simplicidade de, você não precisa ter nada do melhor, você só precisa se organizar, né? Então, que nem a gente estava falando do primeiro vídeo, e eu tinha muito medo. Então, uma das coisas que o desafio me trouxe é parar com essa coisa de não fazer as coisas por ter medo, né? E o retorno desse primeiro vídeo foi muito grande. Me inspirou muito a fazer o primeiro vídeo da primeira maratona. Então, quando eu comecei a ver que as pessoas olhavam e falavam... porque o meu medo era, o Adriano tá maluco, o Adriano tá louco, ele não tem o que fazer. Pra que ele vai fazer um desafio desse, né? Era o julgamento das pessoas, né? E como não teve esse julgamento, claro que teve, mas assim, com brincadeira, né? Sempre com humor. Pra que tudo isso de maratona, Adriano, não sei o quê? As pessoas que eu tinha medo de que fossem me julgar, acabaram me incentivando, né? Falou, você consegue, vai lá, né? E isso me trouxe uma força fenomenal. Quando eu comecei a ter a rotina de fazer esses vídeos e postar os comentários, os likes, eu nunca fui muito movido a isso, né? Eu sempre brinco que quando o ego é o principal motivo, o vídeo não foi bom. Inclusive, eu gosto de retratar, o que foi a prova, para eu lembrar, né? Quebrei, não precisa esconder que quebrou. Claro que essa parte de ir ao banheiro não precisa mostrar, né? Lógico. Mas mostrar como que foi a prova, as dificuldades da prova, né, e tudo mais. Eu recebo um monte de comentário falando, essa dica que você deu dessa prova me ajudou muito numa prova que eu fiz. Então, eu tenho muitos amigos, muitos ídolos que viraram amigos, vocês mesmo. Pra mim aqui, eu sou um cara muito tímido, né? Então eu fico até nervoso, mas eu tô muito feliz com essa entrevista, tá? Pra mim, conseguir fazer todas as maratonas do desafio até agora, pra mim já é um sonho. E quando eu vejo a repercussão desse sonho que eu tô vivendo, estar com vocês, ter novas amizades, conseguir mostrar a minha história para mais pessoas, isso me traz uma felicidade assim que eu não consigo nem explicar, tá? Mas falando das pessoas que se inspiram em mim, a Maratona 40 agora, que infelizmente o Everaldo não vai poder vir, né, Everaldo? Mas a minha professora, a Priscila, tá organizando a Maratona 40 aqui em Vinhedo, e vai ter até camiseta, vai ter até medalha. Eu acho que era para ser uma surpresa, mas elas não conseguiram se segurar, né? Porque eu tô ajudando com a divulgação e tudo mais. Vai ser aqui em Vinhedo, dia 8 de dezembro. E assim, as pessoas querem estar junto. Então, meu sobrinho quer correr, a minha sobrinha sempre me deu muita força, a minha mãe, a minha tia, a Ká, ela corre comigo, ela vive esse sonho junto comigo,
ela sabe das dificuldades, tanto financeiras quanto de tempo, sabe? Todos os meus receios, ela vai lá e me dá força, sabe? A própria Priscila sempre me ajuda, sabe? E é sempre de maneira muito humorada, né? Ela fala que eu sou o menino das maratonas, né? Então, sempre que tem alguém precisando de ajuda, ela me chama, ela fala, pô, Adriano, vamos lá dar apoio pra fulano. E o contrário também, né? Sempre que eu tô precisando de ajuda, eles estão lá, nem que seja pra dar uma força, sabe? Que nem, eu lembro muito bem da primeira maratona, que foi a primeira prova em Ribeirão Preto, né? Então ela fez um vídeo com todo mundo, ela editou um depoimento de todo mundo, e aí eu lembro que eu tava sozinho lá no hotel, porque eu não tive dinheiro pra ir com a minha esposa, porque eu tenho 3 cachorros, né? E eles me demandam muito, eu não consigo levar eles para um lugar e eu não posso deixar eles sozinhos. Então, ou a minha esposa tá com eles, ou eu tenho que ficar com eles para ela poder correr, né? E eu lembro que foi muito triste, porque ela teve que ficar para cuidar dos cachorros e eu tive que ir sozinho, fui de ônibus e tudo mais, fiquei no hotel, cheguei no hotel, a Priscila me mandou esse vídeo que o Eduardo editou. O Eduardo também virou um amigo meu também aqui, que ele vive falando, qual que é a próxima maratona, qual que é a próxima prova, eu quero estar lá, né? E eu vi esse vídeo no hotel e assim, me desabei no final. E, inclusive, isso me fez bem pro coração, mas me fez tão bem que eu quebrei na prova, porque eu comecei muito forte. E eu falei, eu tenho que fazer o meu melhor tempo que eu já fiz na vida nessa prova. Só que Ribeirão Preto era cheio de subida, descida, né? E quebrei lá, e eu falo no final do vídeo, eu falo, pô, eu queria trazer o resultado, mas completei a prova, sabe? Então, eu acho que, por mais que você quebre numa prova, você tá ensinando as pessoas a, tipo, ser resiliente, a se adaptar às dificuldades, né? Eu trago muito isso pra... Às vezes eu acho que eu deveria até postar mais, né? Pra mostrar como que é meu dia a dia, como que é um treino que não deu certo, né? Como que é uma prova que eu não consegui ir, tipo, a Porto Alegre, eu queria muito ter ido. Ainda bem que eu não consegui fazer inscrição, né? Porque foi bem no dia da maratona cedo. Mas é uma prova que eu fiz ano passado e quebrei, né? Ela tem uma coisa meio pessoal, porque o meu sogro faleceu uma semana antes dessa prova e eu queria voltar lá e falar, pô, fazer ela direito pro meu sogro, sabe? Então, cada prova tem uma peculiaridade, né? Então, eu acho que quando você mostra isso para as pessoas, fala, ó, essa prova, eu vivi isso. As pessoas olham e falam, puta, o cara viveu isso, eu quero viver isso também, sabe? Ou até o contrário, tipo, ó, Adriano, eu tive uma prova aqui e aconteceu isso comigo. E às vezes até um comentário, sei lá, ingênuo que eu faço para alguém, a pessoa fala, puta, o Adriano, que tá correndo um monte de maratona, falou isso para mim, que legal, né? Do mesmo jeito que eu tinha grandes ídolos aqui, que correm, que voam aqui em Vinhedo, e eles chegam pra mim e falam, puta, Adriano, o que você tá fazendo é foda, cara, você é o cara, né? Eu falo, nossa, fulano me falou isso, né? Então, tipo, tem nomes. Eu poderia ficar citando vários nomes aqui, o próprio Hugo, né? Ele chegou na maratona 100 do Eldorado e falou, qual que é a maratona que você tá correndo agora? Aí eu falei, número 32. Aí ele falou, pô, tá quase, tá quase. Para eles, às vezes é uma palavra à toa, né? Mas para mim é um sonho, sabe? É um sonho. Porque é um cara tão grande que você fala, pô, é tão inalcançável, é tão difícil chegar neles, né? Que qualquer coisa, qualquer gesto que eles façam já se torna um motivo de inspiração, né? Quando você faz isso pelas pessoas e quando você percebe que você está fazendo isso pelas pessoas, aí eu acho que o seu desafio fica pequeno. Correr uma maratona é uma coisa meio que relevante para um gesto tão grande, né? E o que passa na sua cabeça? Porque assim, agora você tem esse lance de uma coisa, você sabe qual que é o sentimento de você se espelhar em alguém, e quando você tá aceitado desse outro lado da mesa, você servindo de inspiração, o que passa na sua cabeça? Qual a responsabilidade, medo, o que é? Porque você sentiu, de certa forma, esse sentimento quando alguém que já é referência pra você, saber do que você tá fazendo, te apoiar e te acompanhar, já é um sentimento muito bacana, né? De você poder administrar. Como é que o Adriano se sente servindo de inspiração para outras pessoas? Então, o desafio, ele me trouxe uma confusão, assim, né? Entre ego e inspiração, né? Porque
eu sempre, como eu falei, né, pra mim, eu me vejo como um cara simples. Então, a partir do momento que eu me torno uma referência pra alguém, é muito complicado você falar, pô, mas eu não sou, imagina, eu não sou assim. Você tá virando fã de um cara normal. Eu só tô correndo maratona porque eu amo correr, sabe? E aí a pessoa fala, pô, mas o que você tá fazendo, talvez eu não consiga fazer uma maratona. Então, pra mim, é que nem na Maratona 100, foi até engraçado que teve um casal que eles me chamavam de Cris. Depois o cara veio me pedir desculpa e tudo mais, mas ele falou, pô, Cris, eu te sigo, seus vídeos são demais, não sei o quê. E eu falei, pô, que legal. E eu bati um papo com eles, né? A Priscila tava morrendo de pressa pra ir embora. E eu falei, não, eu vou dar atenção pra eles, porque, assim, é tão gostoso você receber isso das pessoas, né? E eu sou muito tímido. Eu jamais chegaria no Hugo, por exemplo, e falaria, ô Hugo, puta, cara, eu sou seu fã, mano. Eu queria muito estar do seu lado aqui. Não sei. E eu jamais ia pensar que alguém tivesse o mesmo sentimento por mim. Jamais. E quando as pessoas chegam em mim e falam, pô, eu tô curtindo o seu desafio, eu tenho admiração por você, eu não tenho nem como pagar isso pra pessoa. Eu não consigo, né? Minha esposa vive falando isso. Ela fala, Adriano, às vezes a sua humildade te atrapalha. Você tem que enxergar o bem que você tá fazendo para as pessoas. E eu, às vezes, não consigo retribuir, porque eu não me vejo desse jeito. Então, eu preciso trabalhar isso em mim ainda. Mas que eu amo quando as pessoas façam um comentário, puta, gostei dessa maratona, putz, essa foi difícil, que legal, e bater papo sobre corrida, que nem a gente tá fazendo aqui, isso eu não tenho como mensurar a felicidade que eu tenho quando essas coisas acontecem. Cara, isso é muito louco, e a humildade é um lance que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos um pequeno problema que é de não saber administrar quando somos elogiados, no sentido de pessoas conseguem enxergar capacidades, evoluções, conquistas, que muitas vezes nós, por uma autossabotagem, talvez por medo de se achar demais, então a gente não consegue administrar essas conquistas, né, Everaldo? Você também que é um cara aí que movimentou praticamente uma cidade toda pra fazer o evento acontecer, né? Administrar essa coisa do ego, de saber como lidar, de recepcionar. Apesar que você manda muito bem na hora de recepcionar as pessoas, né? O Everaldo é um cara ímpar. É difícil, mas é difícil administrar, né, Everaldo? Essa questão do ego, né? É uma coisa muito sensível, né? Olha, você sabe que quando tudo começou, eu nunca pensei que a gente ia alcançar. Não foi nada planejado. Era uma coisa que eu quis muito fazer, mas era para mim, para minha saúde mental, para minha saúde física e tal, uma coisa para mim. E ela me transformou e eu mudei, e com isso eu trouxe minha família também. Só que aí é legal isso que você falou. Quando chegou um certo momento, já estava com uma quantidade grande de maratona, e é difícil fazer maratona, não é uma coisa normal, viu, Adriano? Tá? Não é normal não, tá? É diferente. Pode se colocar aí no mundo dos loucos, do cara que é uma coisa diferente. É que a gente faz tanta maratona, né? Então a gente acha que é normal, mas não é normal. Bom, e aí você precisa administrar isso. Então, eu sou um cara que eu tenho um carinho muito grande com as pessoas quando falam comigo, tá? Muitas vezes eu não respondo na hora, porque eu tô com pressa, então eu nem respondo para não responder de maneira, sabe, curta, vazia. Então eu espero tal, aí eu vou lá, quando topar aí eu respondo e tal. E aí comigo é fácil, porque a pessoa manda uma mensagem elogiando, eu já chamo logo, bora correr, vou aí na sua cidade. Então, e aí vira uma coisa maluca, né, cara? Mas é isso, a gente precisa saber administrar isso, tá? Mas tem que ser de forma bem natural também, sabe? Senão aí também você não pode perder o time. Quer dizer, entendeu? Você tem que saber achar o equilíbrio disso aí, né? Porque senão às vezes você pode se tornar uma pessoa chata. Arrogante. Arrogante sem você ser arrogante. Você não é, tá? Então, se você não souber administrar isso, pode parecer. Essa é uma parte que eu tenho muito carinho, muito cuidado quanto a isso. É aprendendo com os grandes, meus jovens. Eu tô aqui me deliciando com esse bate-papo, mas a gente não tem 24 horas do dia pra poder trocar ideia, infelizmente. Pra gente fechar esse bloco, então, Adriano, pegando esse gancho sobre como as pessoas te enxergam, te admiram, como você lida com tudo isso, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo, para quem está ouvindo a versão em podcast, para quem está lendo o livro agora nesse momento. Qual mensagem que você deixa para essa galera que se inspira em você, que está lendo esse trecho agora do livro, para a galera que você conhece? Qual que é o incentivo que você deixa para essa galera continuar nesse projeto da corrida? E para quem ainda não começou, por qualquer razão que seja, qual o recado que você deixa para essa galera, tanto que vai começar, quanto para aqueles que já estão correndo?
Para os iniciantes, eu só deixo o simples recado de tente. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Coloque desafios, né? Que seja 3 km, 5 km, que seja andando, trotando, se arrastando, né? Mas eu acho que o mais importante é dar o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Para os que já correm, façam uma maratona, que é o que o Everaldo falou, né? Tem coisa na maratona que assim, a gente consegue viver os 10K, os 21, os 30, mas na maratona chega um determinado momento que se você fizer certinho, você se conecta e você nunca mais vai querer fazer outras distâncias, sabe? Então, todas as outras distâncias viram suporte para você fazer uma maratona, né? E eu me apaixonei, então faço uma maratona, mas com cautela. Eu sempre passo isso para quem tá correndo, né? Acho que todo mundo tem esse momento, né? Que eu tô vivendo a corrida e eu quero correr. É isso, a minha vida é corrida, né? Então, respeitem os sinais do corpo. Eu sempre falo isso nos vídeos. Se conectem. Não pense só em pace, em tempo. É o que o Everaldo falou, né? E o mais importante de tudo, né? Não deixe a corrida tirar os prazeres da vida, que ela vire uma obrigação. Então, se você puder trazer os seus amigos, se você puder trazer a sua família e conectar tudo, vai ser a melhor coisa que você fez na vida. Se não der, separe um tempo, mas assim, faça. Pode não ser a corrida, mas se for a corrida, separe um tempo para você correr e se conectar com você mesmo, que para mim é o que virou uma coisa que eu nunca mais vou tirar da minha vida. Assim. É isso. O que você achou dessa conversa, senhor Everaldo? O que você achou, meu jovem, dessas palavras? Cara, você sabe, tem uma coisa que você falou que é muito importante. Seja 2 km, 3, 5, 10, mas, porque nem todo dia você tá bem para correr. E às vezes eu trabalho, ou você tá com energia baixa e tal. Monta um desafio, curto que seja. Não precisa ser nada absurdo, nada louco. Vou correr 5 dias em seguida. Tal, vou correr 3 km 10 dias, tal. Para você que está começando, se desafie, faça um desafio, seja ele qual for, que isso te traz motivação e te ajuda na questão da disciplina. A partir de um desafio, você vai adquirir disciplina e com ela vem tudo. A disciplina é o segredo, sabe? Tem que ir lá, entregar, fazer o treino, né, Tiagão? Eu vejo você treinando aí, às vezes, no horário maluco aí. Meus horários são bem malucos de treino, viu? É a questão da disciplina, né? É o horário que dá, né? A gente treina o horário que dá. Por isso que é importante você ter foco, ter disciplina e procure fazer um desafio, curto que seja, porque aí você tá sempre motivado, sabe? Porque não é todo dia que você tá bem para treinar ou para correr. Ajuda muito isso. Isso é muito verdade. Disciplina, foco, meta, isso é muito importante, tanto para você que está começando, quanto para você continuar. A disciplina precisa ser em tudo, com horários, alimentação, fortalecimento, respeitar o seu corpo também. Não tem problema nenhum de você parar um dia e falar assim, hoje eu não tô bem, hoje não dá. Isso não vai te fazer menos corredor por conta disso. Pelo contrário, você vai provar para você mesmo e para as pessoas que você tem limite, você sabe respeitar os seus limites. Isso não é demérito nenhum. Às vezes a gente fica nessa loucura de ter que bater tempo, de que tem que bater RP sempre, tem que pegar pódio sempre e nada. Você tem que curtir mais a corrida. Se o teu foco é pódio, tá tudo certo. Então você sabe que você vai ter o seu preço a pagar pelo pódio. Para quem gosta de longa distância, como é o nosso caso aqui em comum, então a gente sabe também o que a gente precisa abrir mão, seja de eventos familiares, de alimentação, de rotina de treino, para que a gente consiga realizar o objetivo, seja pódio ou seja simplesmente terminar uma prova. Essa foi a lição que eu tirei na minha primeira meia maratona. Se eu consigo deixar também alguma sugestão para você que está assistindo e ouvindo esse programa, é isso. Curta esse momento, curta o seu treino, que é muito importante também. Curta cada momento, porque a corrida ela é muito especial. E quando você se respeita e respeita também a corrida, tudo isso fica muito mais gostoso. Adriano, pra gente poder terminar, fala um pouquinho mais de como tá esse seu projeto, falta quanto pra terminar, se a galera quiser acompanhar esse projeto, te acompanhar, estar com você na maratona de número 40, na 41, na última maratona, como é que o pessoal faz pra estar contigo? Fala aí, já fala onde o pessoal te acha também, fica à vontade.
Agradece quem tiver que agradecer também, os patrocínios, os clientes que pagam a edição de vídeo, a patroa, enfim, meu jovem, microfone aberto pra você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao espaço que vocês, tanto o Everaldo, quanto o Thiago, quanto toda a equipe estão me proporcionando. É um sonho, tá? Um sonho ter coautoria no livro de vocês. Everaldo e Renan, juro mesmo, é um jeito de fazer um desfecho honroso. É o que você falou, torna-se um legado, é um jeito de eternizar. Uma coisa que a gente esqueceu, mais do que essa conexão, esse desafio me ensinou a ter muita fé. E agora eu tô na maratona 32, né, que foi a Ultra BM, que eu tive que ter fé mesmo para terminar, porque foi muito difícil. Vai ter a maratona 33, que vai ser em Valinhos agora. São 6 voltas de 7 km aqui em Valinhos, numa fazenda, corrida de montanha. E aí eu cancelei todas as outras maratonas de novembro e dezembro para fazer o caminho da fé. Então, eu fiz um cálculo para fazer algumas maratonas. Claro que vai ser uma distância maior do que 42 km por dia, mas eu quero fazer o caminho da fé de Águas da Prata até Aparecida, em forma de gratidão por todo esse ano, para me conectar mais ainda, né, com Deus, para mostrar para mim mesmo que a fé me leva em lugares que eu nunca iria. Esse desafio já era difícil para mim, agora colocar esse mini desafio nesse desafio é muito grande para mim. Vai ter essa maratona 40, que vai ser muito especial para mim. Então, quem puder estar na maratona 40 vai ser dia 8 de dezembro. Vou separar uma camiseta pro Everaldo. Para mim é uma honra ter uma camiseta, do desafio. Nunca sonhei em ter isso. Uma medalha, para mim vai ser um dia, eu tenho certeza que vai ser muito emocionante. Ainda tem mais uma maratona, a maratona 41, que vai ser junto com o Cássio, que ele fez um projeto de maratona solo, e essa eu quero que você esteja, Everaldo, todo mundo convidado também, aqui em Vinhedo. E a última maratona, 42, para fechar, vai ser no dia 31, na São Silvestre. Eu vou fazer os 35 quilômetros nas ruas hoje. Simbolicamente, eu quero correr, né, para ter essa coisa mais nostálgica dos lugares que eu mais gosto de correr, da onde eu cresci, e terminar na São Silvestre, que para mim era um sonho, e eu vou transformar o quilômetro 14 da maratona, da São Silvestre em 41, né, e transformar ela em maratona, porque vivem falando que ela não é uma maratona, né? Eu vou transformar ela numa maratona. A minha esposa vai estar junto, a minha prima vai estar junto, os primos dela. São pessoas que se inspiraram de alguma forma no meu desafio. E agradecer a minha esposa, as pessoas que torcem por mim, o Everaldão. Muito obrigado, Thiago, também. Obrigado, Renan. Muito, muito obrigado à Priscila, que me apoiou desde o começo no projeto. A Alguina, ao Dani. Assim, tem muita gente para agradecer. A minha família. Agradecer a Deus. Eu acho que se a gente não tem fé, não adianta. Você pode ter as melhores pessoas do mundo ao seu lado. Se você não tiver fé, você não vai conseguir andar, né? Então, é o que eu disse. No começo do desafio eu tinha muito medo, mas eu tinha aquela intuição, aquela fé de que eu vou conseguir, né? E eu acho que as pessoas têm que ter mais isso, de não importa o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar e vou conseguir. Às vezes a gente não consegue, né? Mas o importante é tentar e aprender com as frustrações, né? Eu acho que você vai fazer a maratona agora, eu tive maratonas que eu quebrei. E, assim, por mais que eu falasse, não vou conseguir fazer maratona do jeito que eu queria, eu fui lá e terminei. Não é muito aconselhável isso, tem pessoas que vão discordar de mim, mas eu acho que tem que terminar. Se você se propôs a fazer a maratona, cara, se arrasta, mas termina, sabe? Termina porque quando você reviver a sua primeira maratona, você vai falar, putz, foi difícil, mas isso me tornou um cara mais forte. E é isso que vai me fortalecer a fazer outra maratona, sabe? E fazer direito, né? Não tô te zicando, tá, Thiago? Você vai terminar ela inteira, eu vou estar... Se eu não estiver presente, eu vou estar torcendo. Mas o Everaldo sabe disso. Ele quebrou lá na Maratona 100 e, cara, eu nunca te falei isso, né? Mas
te ver passando ali, você nem olhava pro lado, você tava exaurido, né? Isso me trouxe uma força, cara. Não só você, muitas pessoas. E eu fui lá e falei, os caras estão sofrendo, tem que sofrer também. Não que tem que ser sofrido, mas essa coisa de não desistir, de correr atrás, de realizar o sonho. Você se propôs a isso, você já tá lá no meio, você já fez o mais difícil, né? Vai lá e termina, né? Então, o que eu tenho a deixar para todo mundo é assim, muito obrigado, gratidão por conseguir e gratidão por mostrar um pouquinho do que eu tô vivendo para vocês. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o Adriano Cobaia aqui presente no Transpira, Respira, Inspira, contando parte da sua história. E é isso aí, Everaldo. O que você tem a dizer sobre esse programa? O que você achou? Aproveita e já agradece o pessoal. Manda beijo para quem você quiser, meu jovem. Foi um prazer ter você aqui nesse programa, abrilhantando, compartilhando, aí me ajudando nesse programa de hoje. O microfone tá com você, meu jovem. Olha, Tiagão, primeiro fazer um agradecimento aqui de coração para você, Adriano. Você foi o primeiro, sabe? Você foi o primeiro, cara, você nem tava nem vendo. Você falou, não, tô junto, tal, você não participou daquela reunião, você falou, não, amanhã eu já faço e tal. Então, agradecer de coração, tá? Porque isso vai ficar marcado. A gente tem uma história junto, tá? Igualmente tem uma história já com o Thiago, pequena, mas a gente já tem uma pequena história construída. E isso é sensacional, cara. Isso é que a gente leva, sabe? Então, conhecer você, pra mim, foi simplesmente fantástico. Eu conheci muita gente, sabe? Muita. E eu procurei conhecer gente, sabe? No final das minhas maratonas, eu imaginava ir nas cidades, sabe? Conhecer pessoas, porque eu já imaginava fazer o convite depois para vir aqui no evento de encerramento. Então, a abertura que você me deu desde o começo, eu te conheci naquele vídeo que você soltou, o primeiro vídeo daquela maratona de Ribeirão Preto, cara. Tem aquele na minha cabeça. A partir dali que eu comecei a acompanhar você, a gente foi se falando, aí eu te conheci pessoalmente, então tem uma história linda, tá? E é isso, Tiagão. Esse projeto é sensacional, Transpira, Respira, Inspira, porque divide história, conhece mais pessoas, divide histórias, e tem tudo pra dar certo. Eu acho que já deu certo, sabe? Eu sou um cara muito positivo, sensacional, cara. Olha as pessoas que tá fazendo parte desse projeto, ó. A Pri, né, que é escritor, o Rafael Kita, tá? Não sei se você conhece, o Rafael Kita é um cara sensacional, conhecido americana. Pensa no povo, gente fina ali americana. E aí tem, cara, o Thiago, que é de uma energia sensacional. Esse cara, encontrei esse louco aí lá em São Paulo, velho. Específico, né? Aí. Nossa, cara, eu tenho aquele vídeo guardado. E aí ele gravou. Aí eu falei, peraí que eu vou gravar também, né? Fizemos uma festa, ele partiu, tava alucinado. Eu falei, deixa eu ir, vai embora com Deus, que eu vou fazer 42. E, enfim, tem o Júnior, né? Que também é um cara sensacional. Bom, e meus amigos aqui de Barra Bonita, né? Que é o Natan, o João Vitor, eu agradeço muito eles, sabe? Eles vão comandar toda a questão da organização da meia maratona, tá fazendo... haverá sinais, que nem fala meu amigo Thiago. Haverá sinais. Então, a gente já vai ter uma reunião, vai ser um negócio bem caprichado, bem feito. Vai ser sensacional, cara. E ter você e participando desse primeiro volume, né, que tem como fundo a 100 maratona, então vai ficar marcado. Nem todo mundo vai estar aqui nesse livro que participou da Maratona 100, porque a ideia sempre foi abrir primeiro para todo mundo que participou. Mas tem muita gente que estava convidado e não pôde vir porque estava dentro dos seus projetos. E aí você vai conhecer ao longo do tempo. Você vai conhecer gente incrível aqui, cara. Não vou dar spoiler não, mas eu tô conversando, eu tô trabalhando muito com as pessoas, sabe? Que eu quero muito que esse projeto dê certo. Então é isso, Tiagão. Um grande abraço, meu irmãozão do coração. Ó, 21, nós estamos aí em Viedo, tá? Vou com a Kelly aí e a gente vai se divertir aí, tá? Valeu. É isso aí, senhoras e senhores. Esse é o senhor Everaldo, homem das 100 maratonas. Em breve a gente vai trazer também o Renan aqui. Você vai poder acompanhar não só essa história, como outras vocês ouvirão, verão e lerão aqui no projeto Transpira, Respira, Inspira. É isso, a gente vai ficando por aqui. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado, que tem apoiado esse trabalho. Adriano, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Nos encontramos em breve. E para você acompanhar essa galera, é só você clicar aqui na descrição do programa. Tem o Instagram do Everaldo, do Adriano. Tu pode acompanhar todos os projetos. Tá tudo linkado aqui para você poder acompanhar e conferir essas histórias de perto. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Até o próximo Transpira, Respira, Inspira. Valeu. Tchau!